Vamos lá então, pessoal, para a segunda aula da semana. Novamente, professora Jo comigo me auxiliando na aula. E a gente vai iniciar o trabalho de passagem de guarda X, né? Que o controle é muito próximo, semelhante ao da guarda One Leg também. Assim como a gente fez o trabalho de ambas por baixo se conectando. Por cima também, que é muito comum meu adversário variar da One Leg para X, né? Ter essa intercalar entre as duas guardas, né? Então começamos com mobilidade articular. Depois a gente vai trabalhar se manter por cima na X com pegada cruzada de manga. Por favor, Jô. Pode ser com a cabeça para lá, por favor? Aí. Só assim. Beleza. Pessoal, observar o posicionamento da X, né, para os alunos não errarem a movimentação. A perna que passa lá por trás do joelho, marcando e vindo mais alto aqui no quadril. A perna pela frente, acima do meu joelho, controlando normalmente aqui. Muitas vezes eles fazem ao contrário, aí é mais fácil para passar, né? Esse aqui é o formato mais tradicional, mais comum de utilizar, tá? Então, o primeiro exercício, se manter por cima com pegada cruzada de manga. É muito comum acontecer isso daqui, o aluno entender que ele tem que manter esse controle aqui. E aí, na hora que a Jo me joga naquela direção, joga lá e eu largo para eu apoiar a mão no chão. Aí agora ela também tem a mão livre para apoiar, fazer a levantada técnica e continuar o movimento aqui me raspando, certo? Então, é importante nosso aluno entender sobre o mecanismo de controle. Se eu tenho essa pegada cruzada de manga, que é... Perdão, pessoal, tô gripado ainda. Que é do exercício, se ela me joga para cá, eu não vou ter essa mão para controlar. Se eu acho que eu vou cair para lá, eu tentaria fazer esse controle, tá? Que não seria tão eficaz assim. Mas quando eu tenho essa pegada de manga, eu tenho controle maior quando ela me projeta para frente. Então toda vez que a Jo me joga, me desequilibra, na verdade eu já vou começar a me direcionar um pouco mais para cá, para não ter risco de eu cair, ser colocado sentado. Ela me jogou naquela direção, eu vou buscar o equilíbrio. Minha mão machucada, sem problema. Vou buscar o equilíbrio aqui, mas eu vou tentar manter a pegada. A Jo vai subir agora, sobe lá, Jo. Sobe. Olha como ficou difícil para ela subir. Aí se ela tirar essa perna que está marcando o meu quadril, eu avanço. Posição da aula passada, né? Então eu consigo eliminar bastante da subida dela quando eu estou matando a manga cruzada, tá? Então quero que os alunos entendam isso. E o professor estimular a pessoa de baixo a jogar, a realmente jogar e tentar subir. Claro que se eu tiver com a pegada de manga e ela conseguir recolher, ela apoia o cotovelo, talvez ela consiga ainda rodar, mas se eu conseguir manter bem o domínio para mim, dificilmente ela consegue me jogar, certo? Aí. Pegada de X, então, mais uma vez aqui. Então, o primeiro exercício que a gente acabou de ver. Vou matar aqui. Jo, vai lá, tenta jogar, Jo. A Jo vai me desequilibrar, eu vou mantendo. Caso ela consiga me jogar lá na frente, eu tento manter a posição. Vai lá e puxando a manga dela para mim. Eu falei, ó, se eu deixar frouxa, ela apoiar o cotovelo no chão, ela vai começar a subir. Mas se eu mantenho a manga para mim, ó, eu consigo devolver ela pro chão. O ideal é não deixar que ela comece a subir, né? Viu que já começou a complicar. Já tive que usar a boa e velha força bruta, que quase não me resta. De novo lá, então. E aí o segundo exercício... Eita, tá pegando. Aí o segundo exercício que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Volta lá, tô brincando. É controlar o adversário no chão, matando com pegada de calça cruzada. Não essa, né? Porque essa aqui é a perna de controle da Jo. Então ela já vai, é uma perna que me mantém preso, mas que fica presa também. Então não tem muito por que eu dominar essa perna, a menos que eu venha tirá-la. Tirar a perna de controle me ajuda, mas controlar a perna de controle não. A perna que me gera mais problema é essa daqui, que me empurra, que pisa no chão, que troca lado de gancho. Então eu vou fazer pegada cruzada nessa perna. Da mesma forma, eu não tenho muita base, na verdade quase base nenhuma para trás, então eu me mantenho mais para frente controlando aqui. Se eu consigo baixar essa perna da Jo, eu já tenho uma condição de passagem, tá? Mas mantenho nessa direção.
Quando ela me desequilibra naquela direção, devagar por causa da minha mão, tá? Me jogou, ó, eu apoiei a minha mão no chão. E agora eu tô controlando, vira assim, a calça dela. Sobe lá, Jô. Pode subir. Ó. Dificilmente ela vai subir, porque ela precisa recolher essa perna. Claro que vendo que não consegue recolher, ela vai querer apoiar o joelho no chão e vir avançando, ó. Certo? Eu não posso deixar, eu tenho que manter lá. Se ela tirar esse pé aqui de cima, apoiar no chão, eu consigo projetar e tentar devolver ela para o chão. Mantém lá, tenta subir, já continua subindo. Se eu solto essa perna dela, ela já fez a levantada técnica, conseguiu subir. Então, um outro bom controle que eu tenho por cima, volta lá no chão, é a levantada, a matada da perna de ataque dela, que jogando naquela direção se torna a perna de baixo, a perna da levantada técnica. Às vezes, ela tá me desequilibrando aqui, essa minha pegada vem lá por trás, ó, da minha perna e da perna dela. Mas eu tô matando a perna de baixo ainda, sobe lá, Jô. Dificilmente ela vai subir aqui. E aí eu vou avançando, ó. Se ela faz isso, é mais fácil de eu avançar para uma montada daí, fazendo a pegada por trás. Então eu posso matar a perna cruzada dela pela frente, que é mais comum, mas dependendo da movimentação, posso matar por trás também aqui, né? Até para quem quer avançar para cá, para essa movimentação aqui, tá bom? Então tem as duas maneiras de matar a perna cruzada do meu adversário. O exercício então, 4 minutos revezando, 30 segundos cada um por cima, mantendo o controle. Mostrar para o nosso aluno a importância de manter a pegada, mesmo depois de ser desequilibrado, e por cima para manter o controle sobre o adversário. Como vimos na aula passada, a pegada é sinônimo de controle. Feito isso, pessoal, fechamos o nosso aquecimento, vamos para a parte principal da aula. Vamos lá, Jô, por favor. Cabeça para onde? Cabeça para lá, pode ser. A gente vai começar então a falar de guarda-X, né? Ficar um pouquinho em diagonal, aí, aqui, para entender um pouco das mecânicas aqui. Então, como a gente se mantém mais forte por cima, anulando a guarda-X, eu vou seguir na ordem que eu marquei para vocês. Para a Jô me projetar bem para cima, ela vai suspendendo as pernas e o quadril através do abdômen. Para fazer isso com excelência, com eficiência, ela precisa apoiar os ombros e as costas no chão. Então, toda vez que eu tenho uma boa pegada e eu consigo tirar o ombro dela do chão, eu meio que eu prendo o quadril dela, né? Então, aqui, ó, pegada frouxa. Me empurra para cima, me desequilibra, Jô. Ó, aí. Agora eu tirando o ombro dela do chão, me desequilibra, Jô. Outra pressão, tá vendo? Então, se eu consigo tirar aqui, posso até usar as duas mãos e conseguir tirar o ombro dela do chão, fica muito difícil de ela me projetar. Além do que, tem um ponto aqui que eu chamo de efeito chicote, né? Quando eu tô sem uma boa pegada e ela faz um movimento, por mais que o movimento lá embaixo dela seja sutil, balança lá, Jô, em mim vai dar um movimento maior, quebrando o meu desequilíbrio, como um chicote, né? Tu balança ele aqui, lá no final dele dá aquele estalo forte. Quando eu tenho uma boa pegada, se ela faz esse movimento em mim, ó, o movimento volta nela. Então a pegada, o movimento vem, me empurra, mas volta nela. Tudo vai refletir nela também. Então eu vou distribuir aquela energia do estalo final do chicote, tá? Então essa pegada é bem interessante para isso. Outro ponto importante é eu tenho mais força e controle para onde meu quadril aponta. Tá aceso o microfone, né? Tá? Eu tenho mais força e controle para onde meu quadril aponta. Então o quadril da Jô está apontado na minha direção, apontado não, direcionado para mim. Então ela tem toda a força na minha direção e o meu tá nessa direção aqui, ou seja, botando força no além. Então uma vez que eu tô nessa posição, me desequilibra, Jô, me jogando pouco, ó, movimentou. Agora eu vou rotacionar o meu quadril para Jô. Faz a mesma coisa, Jô. Ficou bem diferente já, né? Somado a isso, a puxada de braço aqui, faz lá, Jô. Fica bem difícil de ela me desequilibrar aqui, certo? Então essa rotação do quadril me ajuda a direcionar minha força para cima do meu adversário.
Anular a perna de ataque. Matar essa perna aqui. Porque a Jo, vendo que tá difícil de me tirar daqui, essa perna dela vai começar a querer pisar na minha perna, botar gancho lá embaixo como ela fez, às vezes pisar no chão para me chutar, para desequilibrar. Então, eu controlar essa perna dela para mim aqui, né, ou manter amassada com pegada de C, ou controlando a calça, dificulta também de ela me gerar esses tipos de ataques e desequilíbrios. Comprimir a mola seria uma outra ideia também. Então, no meu caso, né, no meu caso aqui, eu não sou tão pesado, eu utilizo mais esse tipo de movimento quando a pessoa tem a mesma amplitude que eu. Quando a pessoa é muito mais comprida, ou para quem é mais forte aqui por cima na minha posição, pode usar uma ideia de compressão de mola também. Então eu digo que na X, a Jo trabalha com as pernas e o quadril como uma mola. Esse primeiro sistema que eu uso, posturado, é como se eu estivesse lá no final da mola. A mola chegou no seu ponto final, né, ou perto do seu ponto final, onde ela tem cada vez menos força de me empurrar. Outra maneira de eu travar a mola é eu comprimir e não deixar ela iniciar a força. Então, se você é muito pesado e forte, você pode também anular X, controlando pegada e jogando pressão para cima dela, fechando os dois joelhos aqui em cima. Movimenta lá, Jo. Também dificulta de ela gerar ataque aqui, usando o princípio de treliças aqui. Certo, pessoal? Comprimir a mola e aí, por último, liberar a perna de controle, né? Liberar a perna de controle. Quando eu consigo controlar, amassar a Jo e eu venho matar essa perna de controle, eu anulei a guarda dela. Então agora eu tenho uma condição mais simples de passagem de guarda aqui. Certo, pessoal? Nós vamos trabalhar reforçando isso com os nossos alunos. Esse é um trabalho que eu faço há bastante tempo, então eu acho que a maioria de vocês conhece. Mas, para quem não conhece, quem está novo na equipe agora, pratica isso com um colega. Faz o primeiro da maneira antiga, depois experimenta, sinta a confiança de fazer. Realmente, mostre para o seu aluno, faça ele sentir do jeito errado, digamos assim, e dessa maneira como muda, como o posicionamento do corpo. Isso é importante para ele ver, porque toda vez que ele tomar uma raspagem, ele não vai dizer, eu sou ruim em cima, ele vai entender, não, eu estava mal posicionado. E ele vai buscando sempre melhorar esse posicionamento, certo? Então a gente vai trabalhar esse posicionamento durante 8 minutos. 8 minutos tá bom, revezando. E cada um fazendo um pouco, de baixo sentindo, porque daí vai sentindo por cima e por baixo, entendendo bem da movimentação. Por favor, Jo. E aí na sequência a gente vai trabalhar pode ficar a cabeça para lá agora. A gente vai trabalhar a partir daqui uma passagem de guarda X muito simples, usando, se eu não me engano, é chamado de chin trap, que é tirar o gancho com a canela, né? Então, seguindo o mesmo princípio de controlar a manga da Jo, que é bem interessante porque é muito comum hoje a galera daqui usar essa mão para vir buscar a pegada de calça. Então, fazendo isso, além de todas as forças que a gente viu antes, eu também dificulto de ela buscar essa minha perna. À medida que eu estou trabalhando ela aqui, me posicionei, fica mais difícil de ela me raspar. Então eu já venho com a minha mão de C aqui, tentar jogar a canela da Jo abaixo do meu joelho. Quando eu consigo isso, agora direcionando o meu joelho para cima da canela, eu uso o meu joelho para baixar a canela dela e giro o meu pé por fora, desfazendo o gancho. Esse movimento aqui. Feito isso, eu vou começar a empurrar a perna dela para lá e vou abrindo o leque, mas sem a quebra de quadril para o outro lado. Só que se eu faço isso nessa posição, ela me acompanha. Então eu faço jogando tudo para lá, para aquela direção. Vem para cima de mim, Jo. Como fica difícil de ela vir para cima. Aí daqui eu vou buscando me reposicionar, tentando baixar meu quadril, travando pela frente aqui, posso descer para o norte-sul, posso girar por cima, meio ousado, né? Mas vim buscar uma montada, vai dar de fazer uma série de movimentações. Vira um pouquinho assim, Jo, por favor. Não, cabeça para lá, por favor, tá? Aquela tirada lá, pessoal, ela é da seguinte forma, Tá aqui o gancho da Jo anulando o meu joelho. Eu preciso botar abaixo do meu joelho. Uma vez que eu coloco, o meu joelho empurra a canela dela para o chão e eu tenho como girar minha perna
por fora do gancho, certo? Pode deixar o gancho alto, Ju. Se eu tento tirar aqui, ó, o gancho me acompanha. Tem que ter a pressão do meu joelho empurrando o gancho e eu fazer esse giro por trás aqui, que é a amplitude que a gente trabalha na corrida inicial de mobilidade articular, trazer o calcanhar no quadril, tá? Então, mais uma vez, vamos fazer nessa direção assim. Dominando a Jo, ela me empurrando aqui, trouxe a manga para cima, venho empurrar a canela dela para o chão. Agora vou usar meu joelho em cima da canela e venho girar minha perna lá por fora e venho abrindo o leque nessa direção aqui para ir trabalhando a passagem a partir daqui, podendo descer, ganhando quadril, podendo jogar para o chão, pesando, dependendo obviamente da movimentação dela, mas quando eu jogo o braço dela para lá, fica bem difícil de ela trazer de volta aqui, tá? É um bom controle para a passagem de guarda. Eu acho que eu vou passar isso na próxima aula, acho que eu já escrevi na próxima aula isso, mas deixa eu mostrar aqui também, tá? O que acontece às vezes nessa... Bota a cabeça mais para lá, amor. Aí. O que acontece às vezes nesse posicionamento? Quando eu estou muito forte aqui em cima e a Jo percebe que ela não consegue me desequilibrar, ela descer esse ganchinho, ó, para ir lá calçar meu pé e tentar desequilibrar, certo? Quando ela faz isso, ó, é só eu descer meu joelho para o chão, que eu já livrei do gancho dela. E agora eu começo a caminhar para a lateral e empurrar a manga dela para lá. Tenta repor a guarda aí, Jo. Não fica fácil de eu controlar aqui. E aí venho descendo, rolando o quadril e liberando a minha perna, tá? Então muitas vezes eu vou estar nessa posição aqui e eu nem vou precisar vir empurrar a canela dela para fazer o chin drape aqui. Às vezes ela vai descer lá, ó, joelho no chão, e eu tiro para cá. E aí já sigo a passagem de guarda na mesma direção. Certo, pessoal? Feito isso, nós vamos fazer as lutas. Sugestão, 2 lutas de 5 minutos, certo? Ou mais, claro, quanto mais lutas, melhor. Depois disso, pessoal, levantada até sugestão de fechamento. Sugestão de fechamento. Levantada técnica é a base da maioria das subidas de raspagem. Então a gente começou o nosso aquecimento fazendo controle por cima na X, matando manga cruzada, e controle na X, matando a calça cruzada. Toda vez que meu adversário me desequilibra para uma lateral, normalmente ele vai precisar apoiar a mão daquele lado no chão e recolher a perna do mesmo lado para fazer a levantada técnica. Então, se eu domino a manga dele, é difícil de ele apoiar essa mão no chão, de ele recolher esse cotovelo, é mais difícil de ele virar de barriga para o chão e conseguir subir. Quando eu mato a perna dele aqui, desse mesmo lado, mesmo que ele tenha a mão apoiada, ele não consegue rotacionar o quadril recolhendo a perna, ele também tem dificuldade de virar de barriga para o chão, também tem dificuldade de subir. Então toda vez que eu vou trabalhar uma raspagem, é importante eu observar na direção que eu tento raspar, eu tentar deixar minha perna e minha mão livre daquele lado. Em contrapartida, quando eu estou por cima, eu entender que sempre que eu sou desequilibrado para o lado direito do meu adversário e eu consigo matar a manga direita dele ou a perna direita dele, ele vai ter mais dificuldade de vir para cima de mim, de ficar em pé. Então é uma maneira de eu tentar defender a raspagem, voltar e recuperar o posicionamento, manter essa pegada. E muitas vezes no intuito de a gente defender a raspagem, a gente abandona essa pegada e tenta apoiar as mãos no chão, deixando o nosso adversário livre para subir e terminar a movimentação dele de raspagem. Então observe isso, como a levantada técnica é a base da maioria das raspagens, das subidas de raspagem, e de que maneira você pode usar isso a seu favor, raspando, e usar esse entendimento a seu favor, tentando anular as subidas de raspagem. Certo, galera? Fechamos assim a segunda aula da semana.